Continuando a resolver o nosso maravilhoso livro, a gente parou em equações lineares de uma variável e agora a gente tem um pouquinho de teoria aqui. Primeira coisa, vamos olhar. Não, primeira coisa, vamos colocar em tela inteira isso daqui. Pronto. Agora sim, agora a gente vai olhar qual é que é o objetivo dessa seção. Então, definir uma equação linear de uma variável, resolver equações lineares o que mais? Aqui seria fazer simplificações, né, de frações e decimais e equações condicionais, contradições e identidades. Bom, algumas palavras aqui não estão me vindo a tradução de imediato na cabeça, mas a gente logo vai resolver esse problema. A gente já descobre o que isso significa. Então vamos lá, um pouquinho de teoria aqui. Definição de uma equação linear de uma variável. Uma equação é um statement que deixa quieto, que inclui duas quantidades que são iguais. The following are equations. Tá, bom, o que dá para interpretar? A gente tem o sinal de igual no meio, tem duas quantidades que são iguais, uma de cada lado aqui. Então x é igual a menos 4. Legal. Nesse caso, a gente tem p mais 3 igual a 11. Quanto que vale p? Aqui, só por exercício, vale 8. 8 mais 3 é igual a 11. E aqui, de novo, a gente tem uma igualdade. Em todos os casos, a gente vai ter essa igualdade. Só tem uma variável, tá? E acho que é o que diz o título, né? Equação linear de uma variável. Então, a gente só tem uma variável. E nesse caso, menos 2z é igual a menos 20. Quanto que vale z nesse caso aqui? Vale 10. Menos 2 vezes 10 igual a menos 20. Tá? Vamos ver o que ele tem mais para nós. Todas as equações possuem um sinal igual. Um sinal de igual, tá? Furthermore, esse aqui eu não faço a menor ideia. Separa a equação em duas partes, tá? Então, o sinal de igual separa a equação em duas partes. A parte da esquerda, left hand side, and the right, que seria a direita, né? Então, a solução da equação é um valor para a variável que faz com que a equação seja verdadeira, ou que essa afirmação aqui seja verdadeira. Que no caso eu estou dizendo que p mais 3 é igual a 11. Para isso aqui ser verdadeiro, o valor de p tem que ser igual a 8, nesse caso aqui. Para isso aqui ser verdadeiro, x tem que ser igual a menos 4, para essa coisa ser verdadeira. Então esse statement aí deve ser afirmação, né? Uma coisa assim. Substituindo a solução da equação pela variável faz com que o lado direito, right side, seja igual ao lado esquerdo. Beleza, então vamos olhar aqui algumas das equações, né, que ele vai apresentar a solução para nós. Então, como eu falei, x igual a menos 4, a solução é menos 4. Então, se eu colocar aqui, lógico que essa afirmação vai ser verdadeira, né? Nesse caso aqui do p mais 3 igual a 11, o p tem que ser 8, né? A solução tem que ser 8 para isso aqui ser verdadeiro. Então, 8 mais 3 igual a 11, verdadeirinho. E aqui o z tem que ser igual a 10. Tá aí a solução. Se a gente for olhar aqui, solução. E aí, menos 2 vezes 10 é menos 20, tá? Esse início aqui, eu nunca consigo iniciar um vídeo decentemente, mas depois de um tempo a gente pega o jeito, tá? Substituindo menos 4 por x, aí a gente vai perceber que o lado direito é igual ao lado esquerdo da equação. Substituindo 8 por p, o lado direito da equação é igual ao lado esquerdo e assim por diante. Tem mais alguma coisa aqui antes da gente fazer os pequenos exercícios ali? True coach learn para reconhecer e resolver alguns exercícios, diferentes tipos de exercícios de equações básicas, focar em um específico tipo de equação chamado
de equação linear de uma variável, tá? Então é o nosso foco agora. Existem outros tipos de equações, a gente vai fazer esse primeiro. Então vamos fazer esses pequenos exercícios aqui, que são bem interessantes. Eu comecei agora a colocar o título das coisas que a gente vai estar fazendo no vídeo, para deixar mais organizado. Então bem no início ali. Eu tô ainda no começo, eu tô aprendendo a fazer isso daqui. Vamos com calma que com o tempo tudo vai ficar bem organizado. Tá, determine determine if the given valor, tá, se o valor dado para a solução da equação. Determine is absolute. Ah, tá, determinar se o valor dado, no caso aqui seria o 10, né? É resposta, resolve essa inequação aqui. Inequação não, essa equação. Então vamos copiar a primeira, que agora até me esqueci. X mais 2 igual aqui a 8. Ponto e vírgula. Não é 2 pontos, é só ponto e vírgula. Qual é o valor dado? Menos 10. Essa é a minha resposta? Tá. Então, para x igual a menos 10, isso daqui não é verdade. Nota, 8 positivo. Olha o que vai acontecer quando eu substituir x por menos 10. Então, vou colocar o menos 10 mais 2. Isso é igual a quanto? Menos 10 mais 2 é igual a menos 8. E se a gente for olhar ali, deixa eu só escrever aqui embaixo. Menos 8. Cadê meu sinal de diferente? Tá aqui. Menos 8 é diferente de 8. Logo, isso aqui não é um valor aceito. Então, não é a resposta. Qual seria o x aqui? 6 mais 2 é 8. Então, a resposta para isso daqui, para essa equação, para ela ser verdadeira... Opa, Ctrl Z aqui. Espera aí, deixa eu dar o Enter aqui, ó. Para isso aqui ser verdadeiro, x tem que ser igual a 6. Porque 6 mais 2 é 8, e daí torna essa igualdade verdadeira. Só isso que a gente precisa fazer por enquanto. Então vamos para 2. Vamos conferir a resposta. Eu sei que fica um pouquinho mais demorado, tem que estar diminuindo o zoom aqui, indo até a resposta. Mas a resposta aqui é não. Mas é bom a gente verificar, não perca o costume de olhar o gabarito, tá? É muito útil. Então a 2 é 3y menos quanto? Menos 1 igual a 11. Menos 1 igual a 11. E qual é... Opa, ponto e vírgula. E qual é que é o valor que ele está apresentando para nós como solução dessa equação aqui? 4. Bom, vamos lá, vamos descobrir o que acontece se eu colocar um 4 aqui. Eu vou ficar com 3 vezes, substituir y por 4 nesse caso. 3 vezes 4 menos 1. Isso é igual a quanto? Bom, 3 vezes 4 é 12, menos 1 é 11. Então, essa é verdadeira. 4 é a solução para essa equação aqui. Então, vou colocar 3 aqui. Vamos lá verificar a resposta. Vamos ver? Sim. Então, 2 é verdadeiro, tá? 4 é uma solução e a 3, o que ele quer? Escreva uma equação linear cuja solução seja 3. Aí a resposta pode variar, né? Cada um pode escolher uma coisa. Então, a nossa solução para a equação tem que ser 3. Beleza. Então, eu vou escolher z menos... Não, calma. Z mais... Tem que ser 3, né? Então... não importa. Z menos 2, tá? O Z é 3. 3 menos 2 é 1. Então, a gente já sabe exatamente o que a gente precisa obter no final. Então, a nossa resposta seria 3, tá? Porque 3 menos 2 é igual a 1. Então, já está montado aí. Essa é uma possibilidade. Que com certeza não vai ser a que o livro
vai oferecer como resposta, né? Vamos ver o que ele apresenta pra gente. Por exemplo, 5x menos 6 é igual a 9. Porque a resposta tem que ser 3, né? Então, 3 vezes 6 é 15. E 15 menos 6 é 9. Então, também tá certinho, não tem problema nenhum. Tá? Vamos seguir para a próxima parte agora. Agora uma definição mais... como é que eu vou colocar? Mais formal do que seria uma equação linear de uma variável. Então, a gente vai precisar copiar isso. Vamos ver aqui. Bom, a gente já fez isso de novo. A gente já viu isso no nosso livro base. A gente já resolveu um montão de questões que envolviam funções. Mas agora a gente está fazendo uma revisão mais decente, eu diria, né? Uma revisão mais lenta, com mais exercícios. Então não vamos pular isso daqui. Eu pulei isso aqui no livro do IES e talvez eu tenha cometido outra injustiça, porque quando a gente for comparar esses 3 livros, ficou meio perdido a parte teórica do livro do IES. A gente fez todas as questões, pelo menos da parte de funções. Quando a gente for comparar, obviamente esse livro aqui vai ganhar. Tem mais questões. Os exemplos dele também oferecem muito mais exemplos, muito mais questões para te praticar. A resposta está na tua cara ali. Tu faz a questão rapidinho e já verifica a resposta. Mas mesmo assim, eu não vou ter como afirmar, falar assim, não, o livro do IESE é bem inferior a esse daqui, porque eu não vou poder fazer isso porque a gente não viu a parte teórica, a gente passou por cima correndo só para resolver as questões. Então aí fica a injustiça. Mas mesmo assim, mesmo com a parte teórica do livro do IESE, esse daqui ele é um pouquinho mais, um pouquinho superior, pouquinha coisa, tá? Só porque ele tem mais exercícios, só porque ele oferece mais ferramentas para ti. Mas vamos lá, definição de equação linear, beleza. Então, dados A e B, sendo dois números reais, e o A é diferente de zero, uma equação de uma variável é uma equação que pode ser escrita na forma ax mais b igual a zero. A gente já viu isso aqui um montão de vezes, tá? Então, acho que não precisa copiar nada. Perceba que uma equação linear de uma variável possui apenas uma variável. Muito bem. Furthermore, because a variável has implica o expoente 1, tá? Então, o expoente do x é 1. Então, é uma equação linear, algumas vezes chamada de first degree equação, ou equação do primeiro grau. Como é que eu sei tudo isso? Estou traduzindo tudo rápido? Não, porque isso aqui basicamente é o que a gente já viu, né? Eu estou lendo por cima, mas a gente já viu isso. Então, equações lineares de uma variável, a gente tem como exemplo aqui 4x menos 3 igual a 0, 4 quintos de p, ou 4p dividido por 5, mais 3 décimos igual a 0, tá? Então, todos exemplos de equações. Não é uma equação linear de uma variável. Nota, olha o expoente aqui. Uma equação linear de uma variável, ela só tem, o expoente é 1. É uma reta. Lembra? GeoGebra, a gente já viu um monte de equações lá. Então isso aqui é uma parábola, tá? Expoente ao quadrado, isso aqui vai ser uma parábola. Um pouquinho deslocada e tal, mas ainda assim continua sendo uma porcaria de uma parábola. Então o expoente para o x não é 1. E aqui nesse caso, o que a gente percebe aqui? Que tem duas variáveis. Então não é mais de uma variável, tá aí a explicação. Ótimo, partimos para a segunda página dessa parte. Vamos lá. Resolvendo equações lineares. Para resolver uma equação linear, a dica é simplificar a equação para isolar a variável. Cada passo usado na simplificação de uma equação resulta em uma equação equivalente. Aqui é que está aquela coisa dos caras provarem que 1 mais 1 é igual a 5, por exemplo. Quando eles vão fazendo as manipulações ali, chega um momento que eles vão fazer algo que não é aceito, ou seja, tu não consegue reverter. Por exemplo, tu tira a raiz dos dois lados da equação, tu eleva os dois lados ao cubo, por exemplo, tu faz alguma manipulação ali,
que tu não consegue reverter para o passo anterior. Então é assim que os caras fazem. Talvez aqui a gente veja alguma coisa desse tipo aqui. Vamos lá. Então cada passo que tu faz é equivalente ao anterior. A igualdade se mantém, tá? A gente sempre toma cuidado de fazer esse tipo de coisa. Equivalente, gera equações equivalentes que possuem a mesma solução, ou o mesmo conjunto solução, que temos os 7, né? Por exemplo, as equações 2x mais 3 igual a 7, vamos ver qual que seria a solução disso. 2, né? X igual a 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4, mais 3 dá 7. Então a gente já sabe que para essa primeira aqui o conjunto de solução seria x igual a 2, tá? Vamos ver aqui. E ela é equivalente a 2x igual a 4. É equivalente também. Continua sendo x igual a 2 a resposta para essa igualdade aqui ser verdadeira. Que é equivalente a x igual a 2, tá? Exato. E é a solução para ambas as equações. Para resolver uma equação, podemos usar adição, subtração, multiplicação e divisão. As propriedades, né, de todas essas aí. Igualmente, sei lá. Ou propriedades... enfim, deixa quieto. Essas propriedades, como adição, subtração, multiplication ou divisão, de same quantidade em cada lado. Ou seja, quando tu vai fazer uma multiplicação em um lado disso daqui, dessa equação, tu tem que fazer do outro lado. Se eu multiplicar ou dividir aqui por 2, por exemplo, se eu dividir esse 2x por 2, eu tenho que dividir o 4 por 2 também. Eu não posso fazer só de um lado, porque daí eu já estou mudando o valor, eu não vou chegar na resposta. O que mais que ele tem de dica? O resultado são equações equivalentes quando tu faz dos dois lados, né, a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem as propriedades, vamos ver. Dados A e B e C representam números reais, tá? Adição, propriedade da igualdade. Se A é igual a B, então A mais C é igual a B mais C. Se eu somar C desse lado aqui da igualdade, eu somo do outro lado. Por isso que eu nunca falo, não gosto de falar, tá do lado de cá é positivo, passa para o outro lado negativo. Eu não gosto de fazer isso, porque vai te induzir, quando tu tiver que fazer passos mais elaborados, ao erro, sabe? Isso aqui vai te complicar a vida em muitos momentos. Tu pensar, aqui é positivo, passa para o outro lado negativo. Não, ou tá multiplicando, passa dividindo. É um pensamento bem pobre, bem ruim mesmo. Não serve para nada, só te atrapalha a vida. E a subtração é a mesma coisa, né? Se eu tenho A igual a B, eu posso fazer... Isso é um... Cara, eu não sei quem é que programou isso daqui, mas tem que receber os parabéns. A menos C tem que ser... se eu subtrair C desse lado de cada igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Então, B menos C, tá? Subtraindo a propriedade de subtração, segue diretamente da adição, propriedade, tá? A mais, eu posso escrever A menos C como sendo A mais menos C e B mais menos C, tá? Não tem problema. O que significa A menos C igual a B menos C? Tá? Em algum momento isso vai ter utilidade, não agora. Quando chegar o momento eu falo. Se eu perceber que chegou o momento. Cara, por quê? Porque eu não sei. Sinceramente, a única coisa que eu tô fazendo é segurar o mouse, segurar o botão esquerdo do mouse aqui para poder girar as coisas. E aí essa jossa tira todo o zoom do nada. Não sei quem criou os atalhos disso aqui, mas é um gênio. Um gênio, realmente, esse merece o título. Propriedade, multiplicação e divisão. Tá. Mesma coisa, né? Se eu tenho A dividido por... A igual a B, desculpa. Eu posso fazer A vezes C igual a B vezes C. Ou seja, eu faço a mesma coisa dos dois lados da igualdade para não alterar nada. E quando eu tiver uma divisão, né? Eu tenho A por B, A igual a B aqui, eu posso... Se eu for dividir, eu tenho que dividir os dois lados. E C tem que ser diferente de zero. Tá? E ele só está mostrando que
A divisão tu pode escrever como sendo uma multiplicação pelo inverso, se eu não me engano. A dividido por B é A sobre... não, é A vezes 1 sobre B, tá? A dividido por... no caso aqui é C, né? A dividido por C eu posso escrever como sendo A vezes 1 sobre C. Tá? Nada demais, a gente já fez isso também um montão de vezes, não tem problema nenhum. Tá? A gente tem prática, mas a gente tem um exemplo aqui. Vamos fazer o exemplo primeiro, porque eu vi que das últimas vezes que eu pulei o exemplo, eu me lasquei. Então dessa vez a gente vai fazê-lo. Sei que quando a gente não está resolvendo a lista, né, que é mais questões teóricas, eu demoro bem mais, né, tem que ler muita coisa, eu engasgo em muitos momentos aí. Tá, resolvendo essa equação aí, vamos resolver essa coisa. 12 mais x igual a 40. 12 mais x igual a 40. O que eu vou ter aqui? Tá, essa daqui eu vou fazer do jeito mais demorado possível, só para entender o que está acontecendo, depois a gente faz mais rápido. Ou melhor, todo mundo já sabe o que vai acontecer aqui. Eu gostaria muitíssimo que esse 12 aqui sumisse daqui, para eu poder isolar o x e saber quanto que seria a resposta. Nesse caso, eu ainda tenho como adivinhar aqui, porque, de novo, é um valor pequeno, um valor fácil, isso aqui é uma continha demais, bem tranquila. Então, quanto que deveria valer o x para que eu some ele com 12 e tenha 40? 28, mais 12 dá 40. Não é mesmo? É mesmo. Mas essa é uma coisa simples. Tu vai se deparar com equações muito mais difíceis, às vezes com duas variáveis, daí tu esquece que tu vai, que isso aqui vai te facilitar a vida, esquece. Então, vou fazer como tem que fazer. Quero que esse 12 desapareça. Então, vou subtrair 12 dos dois lados dessa igualdade aqui. Então, eu tenho 12 mais x menos 12, que eu quero que aquele 12 desapareça. Posso copiar só o 40 aqui e seguir minha vida? Não, tu não pode, cara. Tu tá tirando 12 desse lado. Pensa, isso aqui é uma balança. Tu não pode tirar 12 quilos de um lado e achar que o outro lado vai ficar equilibrado. Então, tu tem que tirar 12 daqui também para manter o equilíbrio da coisa. Menos 12. Pronto. E agora? Bom, esse 12 aqui com esse aqui vão embora. Então, sobrou só x desse lado de cá. E aqui? 40 menos 12. 40 menos 10 é 30, menos 2 é 28. Exatamente o que a gente tinha concordado que ia dar, né? Ah, é muito fácil. Os primeiros sempre são, né? É o objetivo, é tu entender primeiro a parte teórica da coisa, para depois realmente... Nossa, hoje eu acho que a gripe me pegou, cara. Poxa vida. Tá, então, vamos ver aqui. Então, 12 mais x igual a 40, ele subtraiu 12 dos dois lados, chegou em x igual a 28. Simples assim. Um exemplo fácil, e aqui a gente tem uma questão para praticar, o que é ótimo. Então, vamos lá. Questão 4. Como é uma questão pequena, eu coloco parênteses ali, só para indicar que é dessas questões pequenas, que a gente sempre faz. X menos 5 igual a menos 11. X menos 5 igual a menos 11. Quanto que teria que valer o x aqui para isso daqui ser verdadeiro, para essa igualdade ser verdadeira? Menos 6. Porque menos 6 menos 5 é menos 11. Então, a gente já sabe a resposta. Porque é uma questão simples, obviamente. Né? Tá, mas... Ai, de novo, cara, isso aqui que eu não entendo. Ó, porque eu ia selecionar só para mostrar, ó, falar do x... E eu só dei um toquezinho para um lado ou outro e ele vai lá para cima, ó, se esquece da vida. Outra porcaria, tá? Então, x menos 5, eu gostaria muito de ter o x sozinho aqui desse lado. Então, eu quero que esse 5 desapareça. Esse é o teu pensamento. Eu sei como é que o 5 vai desaparecer? Não muito bem, mas eu sei o que eu quero que aconteça. Esse já é o começo para ti resolver essas questões. Tu saber o que tu quer que aconteça, né? E depois vai trabalhando para que isso
realmente aconteça. Então aqui, fazendo um pouco mais direto, né, não tendo que fazer isso daqui sempre, porque isso de novo é conteúdo do ensino fundamental. Então a gente já era para estar um pouco mais habituado a ele. Então aqui eu somo 5 desse lado de cá e 5 desse lado, eu vou ficar com x igual a menos 6. Ah, eu não consigo fazer tão rápido que nem tu. É só questão de prática. Isso aqui, sinceramente, não tem habilidade nenhuma, não tem talento nenhum. É só prática. Eu já resolvi pelo menos umas 1000 questões dessas aqui. Pelo menos, no mínimo. Para quem está começando agora, que fez, sei lá, 10 questões, 12 na vida, vai falar, não, é complicado, é difícil, não consigo fazer tão rápido. Faz 1000 que eu te garanto que depois, depois disso, tu vai pegar um pouquinho de velocidade aqui, resolvendo essas questões. Ah, mas 1000 questões é muita coisa. É, mas eu já sou velho, eu já vivi muita coisa na vida, então eu já perdi muito tempo com essas coisinhas básicas aqui. Vamos lá. Vamos ver a resposta? Sempre importante. X igual a menos 6 é a resposta para que isso aqui seja verdade. Para que essa afirmação aqui seja verdade. Então, vamos seguir aqui o resto da resolução dele. X mais 12 igual a 40. Ele substituiu x igual a 28. E para chegar nos 40, mostrar que é verdadeira a afirmação, tá? Essa parte de checar aqui, de voltar na equação, quando a gente se deparar com problemas mais difíceis e tudo mais, ou que não tenham resposta, né? A gente faz isso, mas quando são coisas mais básicas assim, a gente vai deixar isso quieto. A gente já viu isso, a gente já fez isso. Então, vamos seguir o livro. Para somar em situações de soma, eu acho que é isso. Escrever a solução para a equação. We may write this solution conjunto solução da equação. Conjunto solução de todas as soluções, né, de uma equação. Por exemplo, no exemplo 1 a solução é 28, mas o conjunto solução pode ser escrito assim. Então esse seria o conjunto solução. Essa é a anotação que a gente usa para representar todas as soluções possíveis para aquela equação. Determine com seu instrutor qual a preferência para escrever a resposta. Qual é a preferência dele? Do jeito que o livro colocou assim, ou escrevendo conjunto solução, ou se o cara escreve de outro jeito, S igual essa coisa aqui. Então tá aí, o livro, além de tudo, ele ainda orienta o aluno a perguntar para o professor qual é que é a maneira que o professor vai utilizar para representar as respostas, tá? Então é um livro realmente bem interessante esse daqui. Me sinto muito feliz de ter escolhido ele. A gente poderia ter pego um livro muito pior, de ensino médio, né? Mas bom, foi recomendação de um professor, então, né? O cara usa isso para dar aula. Então não podia dar muito errado. Então vamos lá, exemplo 2. Exemplo 2. O que ele quer da gente? Aqui agora a gente vai indicar as respostas com o conjunto solução, nesse caso que abre chaves, né? Então, só para variar um pouco aqui. E aqui, de novo, fração, tranquilo, a gente já trabalhou bastante, é bom que a gente se acostuma com elas, não se torna uma coisa que eventualmente aparece, não, ela está sempre presente, em tudo que é canto. Aqui eu vou escrever do jeito que ficar agradável para mim, então eu vou colocar menos 3p sobre 5. Menos 3p dividido por 5. Que é basicamente o que está escrito ali. E do outro lado dessa igualdade, 4 dividido por 15. Aqui, compensa eu escrever isso daqui como fração? Acho que essa primeira compensa. Ou seja, inserir aqui os... E ele não aparece, olha só.
Eu não sei por quê, eu fico me perguntando por que que de vez em quando ele não aparece. É só para incomodar. Então aqui é 3 é menos, já coloquei. 3p. Ah, mas no livro tá 3 quintos vezes p. É, mas aqui eu vou escrever assim, porque não tem problema nenhum. Isso é igual a 4 quintos. 4 dividido por... Não, por 15. 4 15 avos. Deve ser uma coisa assim. Por que que eu estou escrevendo essa daqui? Por que que eu estou fazendo desse jeito para que fique mais claro? Porque eu considero que isso aqui seja um pouco mais importante a gente visualizar assim. Tá. O que que eu quero aqui? Eu quero isolar o P. Então, quais são os passos que eu vou ter que fazer para que isso aconteça? Esse 3 aqui eu quero que desapareça, esse 5 aqui também. Como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar os dois lados, obviamente, dessa igualdade por 5 dividido por 3. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Vamos ver? Pera aí, eu vou copiar tudo. Ele me deixa selecionar. Obrigado, deixou agora. Isso tudo vezes. Vamos adicionar nossa bela fração aqui. Agora o inverso, né? Então seria 5 dividido por 3. Tá vendo? Ó, isso aqui vai simplificar com isso, vai dar 1. Isso daqui simplifica com esse, dá 1. E aqui a gente vai ficar só com P desse lado de cá. Acabou por aí? Não, né, cara? Nunca acaba. Deixa eu copiar aqui. Botão vezes. Vamos copiar de novo, né? Eu tenho que multiplicar os dois lados pela mesma coisa para não dar erro nenhum. Pronto. Para que as equações sejam equivalentes. E então, o que eu vou ter aqui? Bom, desse lado de cá, de novo, que não falei, esse 3 simplifica com esse e esse 5 simplifica com esse daqui. Se tu quiser pensar de outra forma, pensa que tu tá multiplicando P por 3, vai ficar com 3P, mas depois tu tem que dividir por 3. Volta a ser P. Bom, e agora aqui, tu tá multiplicando P por 5. Tá bom, 5P. Mas tu vai ter que dividir por 5 de novo. Volta a ser P. É um jeito de pensar, não é o mais rápido nem o melhor, mas é um jeito de ver essa coisa aqui. Por que eu digo isso? Porque tem gente que realmente tem muita dificuldade em enxergar essas coisas e em resolver isso daqui. Eu era uma dessas pessoas. Tudo porque eu não pegava a porcaria do caderno e não fazia as questões, não tentava fazer. Só por isso, no meu caso. Né? Depois que eu comecei, eu vi que não é tão complicado assim. Tá? Então, desse lado de cá eu tenho menos P igual a quem? O que vai ficar desse lado aqui? Bom, esse 5 e esse 15 dá para simplificar. Então aqui vai ficar 3. E aqui fica 1 aqui em cima. Então 3 vezes 3 dá 9 e 4 vezes 1 dá 4. Então eu vou ficar com 4 dividido por 9. Muito bom. Essa é a nossa resposta? Não. Por quê? Cara, eu não sei, eu não sei onde eu li isso, não sei se eu li alguma vez, mas nunca eu vi alguém deixar como resposta negativa aqui, ó. Então, tu vai isolar uma variável, tu nunca deixa menos p, sempre deixa p. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar os dois lados dessa igualdade por menos 1. Ou eu poderia ter multiplicado tudo por menos 5 terços, que daí já resolveria o meu problema. Mas como eu não fiz isso, agora eu vou ter esse trabalho. Então, multiplicando os dois lados por menos 1, eu vou ficar com P igual a menos 4 dividido 4 nonos ou 4 dividido por 9, tanto faz. E essa aqui vai ser a minha resposta. Vamos lá verificar o que o livro fez, o que o autor fez, né? Tá, ó, ele já fez o passo que eu não tinha feito, ó. Ele fez por menos 5 terços. Então já resolveu o problema, aqui fica positivo o lado da variável e o outro lado ali vai ficar negativo. Então para isolar o P, a gente multiplica ambos os lados pelo seu recíproco, né? Pelo recíproco de
5 de 3 quintos, que vai ser 5 terços. E no caso aqui ele colocou de menos 3 quintos, tá? Tá certo, tá? Ele pegou o menos, beleza. Não tem problema, a gente só fez um passo a mais, que nem foi mostrado. E a resposta é essa, menos 4 nonos. Então a solução seria essa, e eu falei que ia colocar a solução, como é que seria a resposta disso? Mas não assim, né? Seria menos 4 nonos, essa seria a resposta. Ai, tinha que ser, né, cara? Em forma de conjunto. Então, conjunto de todas as soluções possíveis para essa equação é essa daqui. Então, vamos seguir para B. O que a gente tem? Vamos lá, cadê a B? Cadê? Tá aqui. Aí tem uma C também, tá bom. 4 igual a W sobre 2,2. Tá bom, essa aqui é mais simples, tá? Então, eu já vou deixar na forma básica dela. Aqui, eu já vou reescrever o W desse lado de cá, lado esquerdo, para que fique o padrãozinho de sempre. Então, do outro lado tem o... Só lembra o que está acontecendo. Eu tenho 4 igual a W dividido por 2,2. Agora, esse 2,2 está dividindo aqui. Aí ele passa multiplicando? Não. Tu multiplica os dois lados dessa igualdade por 2,2. Aí isso aqui vai simplificar. E aqui eu vou ter 4 vezes 2,2. É isso aí. Então, aqui a gente já começou a fazer um pouco mais rápido. Viu que eu não fiz a multiplicação, porque chegado a esse ponto já deve ter entendido o que está acontecendo, né? Depois de todas essas questões que a gente resolveu, já tem que ter compreendido as coisas. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, isso aqui é 8,8. Como seria a resposta disso se eu colocasse o conjunto de todas as soluções possíveis? Seria só isso daqui. Essa seria a minha resposta. Vamos lá ver se a gente acertou. Tá? Aqui ele faz o passo a passo para te conseguir visualizar. Multiplica por 2,2 dos dois lados. Isso aqui vai simplificar com esse 2,2 aqui. E W igual a 8,8. E aqui ele está mostrando, ou melhor, sugerindo, acho que para te checar isso. Ou seja, substituir esse W por... Esse W não, aqui ó. Substitui por 8,8 e divide por 2,2 para ver se dá 4. A gente não vai fazer porque é uma questãozinha pequena, só se pedirem pra gente fazer. Isso aí não tem como errar. Aqui, menos x igual a 6. Então, a letra C. Menos x... Opa. Menos x igual a 6, tá. Só isso? Só isso, é o que parece. Bom, aqui a única coisa que a gente tem que fazer é esse sinal aqui. Esse é o problema. Então, multiplicamos os lados por menos 1. Eu vou ter que x é igual a menos 6. Menos 6, eu não precisava do espaço, só assim. Por quê? Porque se eu substituir x por menos 6 aqui dentro, se eu colocar menos 6 aqui, eu vou ter 6, né? Vamos fazer rapidinho essa daqui. Não tem porquê, mas eu vou fazer. Bom, então eu achei menos 6 como resposta, né? Então se eu colocar ali, troco o x por menos 6. Isso é igual a 6? É. Por quê? Porque menos 1 vezes menos 6 vai dar 6, tá? Então é verdadeiro, a gente chegou na resposta, que legal. Quanta alegria. E aí ainda tem questões para resolver. Ótimo. Vamos ver se está certo. Ai, mas são questões muito simples. Vamos ver se ele fala o porquê de sempre deixar positivo que isolar. Sempre tem que ficar mais. Para isolar o x, multiplicando os lados por menos 1. Tá? Solução é menos 6.
Não, mas é sempre um padrão. A variável aqui sempre aqui o sinal dela vai ser positivo, tá? Tu sempre vai deixar o valor positivo aqui. Sempre vai ser x, sempre vai ser z, y, não importa. Mas nunca vai ser menos x, menos z. Tá? Então é isso. Para essas pequenininhas aqui é isso. Será que ele tem mais alguma consideração aqui embaixo? Para for more complicated linear equations, several steps are required. Tá? Para variável. Desses passos estão listados abaixo. Tá, enquanto pegar coisas mais complicadas, tem mais passos para fazer, a gente vê depois. Vamos resolver essas questões primeiro aqui. Vou resolver essas equações. Então, seria 5 agora. Menos 6/5, tá? Tranquilo. 6y sobre 5. Já vou deixar na minha linguagem básica aqui. 6y sobre 5 igual a menos 3/5. Menos 3 dividido por 5, tá? Bom, a gente vai multiplicar esse lado pelo inverso. Eu não gostaria que tu se lembrasse disso sempre como uma regrinha. É uma regra, mas vai acontecer um monte de vezes, tá? Então, de qualquer jeito, não é que seja uma regra, mas é um passo mais elaborado que tu dividir tudo por 6, depois multiplicar tudo por 5, tu faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos colocar isso aqui entre parênteses para indicar que é uma coisa só. Menos 6y dividido por 5. E aqui eu vou meio que fazer... Opa! Faltou o sinal de menos. Aqui eu meio que vou fazer o passo a passo. E do outro lado eu tenho menos 3/5. É só isso? Vezes... eu não multipliquei, né? Tá, eu vou multiplicar pelo que agora? Ó, para me livrar já desse sinal de menos aqui, eu já vou fazer isso. Então, o inverso desses 6/5 aqui é 5/6. Então, é por isso que eu vou multiplicar. 5/6. Isso. Fala uma coisa, escreve outra. Muito bom. Só que menos, para me livrar desse menos nesse lado de cá, que é o que eu não gosto de ter, né? Então, aqui é menos 5/6 também. Pera aí. Menos 5/6. Se eu falo e faço outro. Beleza. Então esse 5 aqui está multiplicando, aqui embaixo ele está dividindo, simplifica, vira 1. Esse 6 está dividindo, esse aqui está multiplicando, simplifica, vira 1 também. Então desse lado de cá eu tenho só y. E esse sinal de menos com esse menos aqui, quando a gente executar essa multiplicação, vai ser mais, né? Lembram da regrinha básica de lembrar. Agora desse lado de cá, a resposta vai ser positiva, de novo, sinal negativo aqui, igual a esse daqui, sinais iguais, a resposta vai ser positiva. Então 3 com esse 6, com esse 6 aqui, vai ficar 2 embaixo, dividindo. E esse 5 aqui simplifica os dois, então vai ficar 1/2. Essa é a minha resposta. Questão 6 agora. Isso aqui fica demorado quando tem que resolver fração, né? Fora isso, é tudo básico, mas tu precisa praticar essas questões com fração. Então agradeça que o livro coloca. 1/2, tá aí. Resposta exatamente a do livro. Vou tirar o zoom. Isso aqui fica meio chato, né? Ir e voltar nas questões, mas... Não, tu precisa disso. 5 t sobre 16, tá. T dividido por 16. Essa daqui é bem simples. Primeiro a gente já vai escrever o t desse lado de cá. Deixa ele quieto aí. Multiplica ambos os lados por 16, que daí desse lado de cá simplificou, esse 16 virou 1. E aqui 5 vezes 10 dá 50. E 5 vezes 6 dá 30, dá 80. Então é isso, t é igual a 80. Não tem valor negativo nenhum. Só isso mesmo.
E a gente vai sempre olhar a resposta. 80, exatamente. Tá, e é 7 menos A igual a menos 2. Mais tranquilo ainda. Menos A igual a menos 2. Multiplicamos os lados por menos 1. Para quê? Porque eu não posso ter esse sinal de menos aqui desse lado de cá junto com a variável. Então eu vou ter A igual a 2. Simples assim. Vamos partir para a próxima. Deixa eu só salvar aqui. Vamos ver as respostas. Tá aí. 2. Resposta dela. Tá? Aqui tem um quadrinho com os passos que a gente vai ter que fazer quando as equações forem mais complexas. Então vamos lá. Proceda para resolver uma equação linear de uma variável. Então temos os passos. Simplifique ambos os lados da equação. Limpe os parênteses. Considere limpar frações ou decimais, se eles estiverem presentes. Multiplicando ambos os lados da equação pelo comum denominador dos dois termos. Combine termos semelhantes, tá? Nada que a gente já não tenha visto até agora. Use a adição, a subtração, tá? Tá, de novo, os passos aqui e cheque a tua resposta no final, tá? O resto aqui é só usar as propriedades que a gente já aprendeu até agora, não tem mistério nenhum. Tanto é que a gente vai praticar nesse exemplo 3 aqui. Então, vamos lá. As dicas são básicas. O que a gente tem no exemplo? 3x mais 1 igual a menos 7. Bom. E aqui eu já parei de tentar adivinhar qual que deveria ser o x. Não, aqui a gente simplesmente vai fazer as coisas. Primeira coisa, soma menos 1 dos dois lados para sumir com esse 1 aí. Então, vou ficar com 3x igual a menos 8. Então, subtrair, no caso, né, menos 1. Ali ficou, aqui deu 0, aqui menos 7 menos 1 dá menos 8. Agora, divide por 3. Então, x é igual a menos 8 terços. E é isso aí. Seguimos um monte de recomendações de lá, né? Então, simplificamos o máximo que deu as coisas e chegamos nisso. Vamos verificar não, né? Vamos verificar se está certa a resposta. Menos 8 terços, que é o último passo, né? Simplificar as coisas. E aqui checar seria a gente substituir essa resposta aqui no x. Bom, se tu pensar que se tu multiplicar 3 vezes menos 8 terços, o 3 vai simplificar com esse 3 que está dividindo embaixo e vai sobrar só menos 8. Logo, é a nossa resposta. Vai dar bem certinho. Vai dar menos 8 mais 1, né? Ficaria nesse caso aqui na primeira parte. Menos 8 mais 1 dá menos 7, que é igual a menos 7. Exatamente. Tem mais o que fazer. Agora, vamos ver se tem mais alguma coisa nesse exemplo. Não, não tem. Tudo isso para isso. A solução é menos 8 terços, tá? Então, temos uma questãozinha para praticar. 5x menos 19. Que número era esse dessa questão? 8. Questão 8, rapaz. 5x menos 19 é igual a menos 23. É só verificar uma coisa, se eu não pulei questões. Não, essa é a 8 e tá certo. A 7 está aqui, eu só não coloquei o parênteses aqui para destacar ela. Só isso que eu não tinha feito, beleza. Então a 8 é isso aí. De novo, quero sumir com esse menos 19. A primeira coisa que eu posso fazer é isso. Então, mas e se eu quisesse sumir com esse 5 aqui que está multiplicando? Bom, aí tu ia entrar num problema. Porque para sumir com ele, tu ia ter que dividir tudo por 5. Aí beleza, tu ia separar o x, ele ia ficar sem esse 5 aqui multiplicando ele. Mas tu ia ficar com menos 19 quintos igual a menos 23 quintos, só ia te atrapalhar a vida. Então, primeiramente, some com isso daqui.
menos 19. Soma 19 dos dois lados. Então tu vai ficar com 5x igual a quem? Menos 23 mais 19 dá 4. Menos 4. Né? Porque 9 mais 4 dá 13, não dá? Se eu não me engano. Então tá aí. Logo, o meu x vai ser igual a menos 4 quintos. Seria isso? Eu acho que é isso. Verifica, verifica, verifica. Ah, tá, vamos lá. Então o que eu tenho ali? 5. Vamos fazer. 5 que multiplica menos. Popa a gente de olhar o gabarito, né? Menos 4 quintos. Isso menos 19. Mas tem espaço. Igual a menos 23. Então esse lado aqui tem que dar menos 23. Vamos ver. 5 está multiplicando aqui, 5 está dividindo aqui, então vai dar 1. Então vai ficar menos 4, menos 19, igual a menos 23. Menos 4, tá certo. Menos 4, menos 19 dá menos 23. Então menos 23 igual a menos 23. Não é que chegamos na resposta? Que bom, chegamos nela. Vamos lá verificar o gabarito, se está certinho. Menos 4 quintos. Vamos ver aqui. Cadê o nosso x? Menos 4 quintos. Exatamente a mesma coisa. Então tá bom, chegamos na resposta. Olha que beleza. Temos mais um exemplo aqui. Essa daqui é um pouquinho mais complicada. Mas é muito pouquinho coisa. Ah, mas tem duas variáveis. Não, é a mesma variável, só que está dos dois lados. Exemplo 4. Então o que ele diz? 11z mais 2. 11z mais 2. 5z menos 2. Tá. 5z menos 2. Só isso? Parece que é. Então, primeiramente, a gente tem que resolver isso daqui. Aplicar a propriedade distributiva, resolver aquilo para depois seguir a vida. Então, vamos copiar. Esse lado de cá se mantém do mesmo jeito. Já esse lado vai ficar 5z, né, que é 5 vezes z, menos 10, que seria 5 vezes 2. 5 vezes menos 2, no caso. Tira os parênteses. Tá resolvido isso aqui. E agora? Bom, lembra que, para qual lado, o que tu vai fazer aqui? Tu vai subtrair 5z dos dois lados, ou tu vai subtrair 11z dos dois lados? Para se livrar de para que suma em um dos dois lados aqui dessa igualdade. Tu vai subtrair 5z. Por quê? Porque tu não quer que o z fique com valor negativo, lembra? Senão vai te dar mais um trabalho no final de multiplicar tudo por menos 1. Se tu tirar 5z desse lado de cá, tu vai ficar com 6z positivo. Já está quase isolado. E daí some desse lado de cá. Agora, se tu fizer menos 11z aqui, menos 11z aqui, vai ficar menos 6z negativo. Então, vai ficar menos 6z, tu já vai ter que sumir com esse sinal depois. Então, é um passo a menos para a gente fazer. Logo, subtraindo 5z em ambos os lados, eu vou ficar com 6z aqui, mais 2. Mas lembra, bom, já vamos fazer os passos. Não, vamos fazer um de cada vez. Vamos devagar. Mais 2 igual a quem? Se eu tirei 5z desse lado e estou tirando desse lado de cá também, aqui foi para 0. Então aqui só sobrou menos 10. Tá? Estamos perto do fim, mas nem tanto assim. Agora, some com esse 2 daqui, cara. Tá atrapalhando, tá feio. Não devia estar aí. Então, subtraindo, né? Tirando 2 dos dois lados dessa igualdade, eu vou ficar com 6z igual a menos 12. Que seria menos 10, menos 2, menos 12. Pronto, um problema a menos.
E agora? Bom, ainda tem um 6 aqui junto com o z, eu não quero ele aqui. Então divide tudo por 6. E quando eu falo dividir tudo por 6, é dividir isso por 6 e dividir isso por 6. Lembra? Para manter a igualdade dessa nossa balança. Logo, z é igual a 12 por 6 é 2. 12 dividido por 6, né? Então isso aqui é menos 2. Mas não sei, porque não sei o que lá, porque não sei o que. Então verifica. Pega aqui, pega a primeira. Embora qualquer uma dessas que tu teste, elas têm que ser equivalentes. Ou seja, para qualquer uma dessas, z igual a menos 2 vai manter essa igualdade aqui. Para qualquer uma das que tu escolha aqui, z igual a menos 2 é a resposta, tá? Então, a gente vai pegar a primeira, porque a pergunta, né, foi a inicial. E vamos colocar lá. Vem cá, cara. Vamos checar nessa daqui. Poderia checar em qualquer outra? Poderia, mas a mais certa de testar é essa daqui, ó. Porque se ocorrer um erro aqui e a partir daqui eu segui fazendo e encontrei uma resposta, muito provavelmente a resposta pode funcionar para essa outra aqui, é só. Então, se eu testo essa, a resposta pode dar certo para essa daqui, mas falhar para as outras. Então, a gente sempre pega a primeira e testa nela. Ou seja, que nem eu falei, se eu cometi um erro aqui, eu passei esse erro para essa outra equação aqui, ó. E daí daqui eu chego numa resposta. Essa resposta pode servir para essa equação, mas não necessariamente servir para essa, nem para as outras de cima, entende? Então, se aconteceu algum erro no meio do caminho, tu testar na tua primeira, que já é o enunciado, é o problema, né? É o mais seguro que tu tem para fazer. E é o que faremos aqui. Então, fica 11 que multiplica menos 2. Eu não vou fazer isso sempre, tá? É só agora. Mais 2 igual a 5 que multiplica. Mas para que isso aqui geralmente serve? Quando tu tá numa prova, que te sobra algum tempinho no final e tu precisa muito passar nessa prova. Não sei se já aconteceu com vocês, mas alguns exames que eu peguei eu precisava muito passar. Não é só que eu precisava, eu queria passar. Então isso aqui é uma forma de tu verificar se a tua resposta está certa. Ou pois os problemas que a gente tem das provas são mais complexos, é verdade. Mas ainda assim, tu vai ter possibilidades de verificar a tua resposta em algumas questões. Então por que não treinar com as mais simples primeiro? Para quando chegar uma coisa mais complexa, tu já está acostumado. Não é mesmo? Então vamos lá. Então substituindo esse z por menos 2, vou colocar aqui menos 2, menos 2, tá? Então a gente só tem que resolver isso e ver se isso aqui é uma igualdade. Se é verdadeira essa igualdade no caso. Então vamos lá. Isso aqui dá menos 22, né? 11 vezes menos 2, menos 22. Mais 2, beleza. Agora aqui. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses aqui. Menos 2. Menos 2 dá menos 4. Tá? Então até aqui a gente tem isso. Vamos seguir fazendo. Menos 22 mais 2 dá menos 20. Deixa eu só... Por que ele selecionou tudo, cara? Menos 22 mais 2, menos 20. 5 vezes menos 4. Menos 20. Porque 5 vezes 4 é 20. Logo, essa igualdade aqui é verdadeira. Menos 20 igual a menos 20. Logo, z igual a menos 2. A gente chegou na resposta. Menos 2 é a solução dessa equação aqui, é dessa daqui também, é dessa daqui e é dessa daqui também. Dessa daqui, se tu colocar menos 2 aqui, tu vai ficar com o quê? Menos 12, então 6 vezes menos 2 dá menos 12, mais 2 dá 10, então dá menos 10 no caso, né? Menos 10 igual a menos 10. É a resposta dessa daqui e vai ser a resposta dessa daqui também, não te preocupa. Então, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa a fazer. Acho que não, é só uma, tá? Ele provavelmente seguiu os mesmos passos que eu, tá? Subtraiu menos 5z dos dois lados. Eu só não deixei isso explícito, mas ele fez.
combinou termos semelhantes, então fica com 6z mais 2 igual a menos 10. Legal, mesma coisa que eu fiz daqui em diante, mesmo passo a passo. E chegou em z igual a menos 2. E ele checou. Checou em qual? Na primeira. Tá? Substituiu, percebeu que é verdadeiro, menos 20 igual a menos 20. Tá aí. A gente tem exemplos para fazer aqui. Exemplo não, questões pequenas? Temos. Então, questão 9. Que coisa divertida. 7 mais 2y menos 3. Se eu lembrar disso, 7 mais 2y menos 3 igual a quem? 6y mais 3. 6y 6y aqui, cara. Mais 3. É isso aí? Exatamente. Tá. Bom, aqui, primeira coisa, essa distributiva aqui, essa distribuição a gente vai fazer. Eu tô falando distributiva, mas não tenho certeza, cara. É aquela coisa. A gente vai ter que multiplicar o 2 por y, 2 por menos 3, para depois seguir para o próximo passo. Então vamos fazer. 2 vezes y dá 2y e 2 vezes menos 3 dá menos 6. E aqui por enquanto é isso. Copiei e segue. Agora aqui de novo. Tu vai subtrair menos 2y dos dois lados ou menos 6y dos dois lados aqui? Para tentar já começar a isolar o y. Obviamente que é o menos 2y, né? Para que o valor aqui seja positivo. Então se tu tirar 2y, deixa eu ver se eu copiei tá certo. Tá, mesma coisa. Então se tu tirar 2y aqui e aqui, tu vai ficar com 4y nesse lado de cá, né? Subtraindo 2, ficou com isso. Agora, aqui eu poderia ter feito esse passo, né? Dava para fazer. Então vamos fazer. Sempre fazer o que dá para fazer. Então Ctrl C aqui, Ctrl V para cá. O que daria para fazer aqui nesse... Apaga essa coisa. Esquece isso por enquanto. Tenho 7 menos 6. 7 menos 6 dá 1. Então, mais 1. Tá? Já vamos deixar pronto aqui, fazer o que é possível primeiro. Agora esse 6y aqui, de novo, agora a gente vai isolar essa coisa. Então aqui eu subtraio 2y, vou ficar só com 1. Aqui se eu subtrair 2y desse lado de cá, vou ficar com 4y mais 3, tá? Próximo passo. Subtraio 3 dos dois lados para isolar, para ficar só com 4y aqui. Então vou ficar com, deixa eu copiar aqui, né? 4y igual a quem? A 1 menos 3, que é menos 2. Logo, y divide tudo por 4, né? Y é igual a menos 1 meio. Porque seria 2 dividido por 4 dá 1 meio. É só isso? É, acho que é só isso. Menos 1 meio. Vamos lá verificar. Questão 9. Puxar ali para não pegar a resposta dada. Olha onde está o meu mouse. Olha onde está a ponteira dessa jossa. Ele pulou para a próxima página, cara. Vai se lascar, cara. Que estupidez. Tá? Menos 1 meio. Tá aí. E a questão 10 é referente a esse exercício aqui. Que não tem problema, vamos fazer ele primeiro. Ele é um pouquinho maior, mas é só pra gente se acostumar, né? Exercício 5. É um pouquinho maior, mas a gente se acostuma com o tamanho. Vamos lá. Resolvendo a equação linear, menos 3. Menos 3. Que multiplica x menos 4. X menos 4. Mais 2. Mais 2, isso daí dá o quê? 7 menos x mais 1. Então, 7 menos x mais 1.
Ah, é só isso. Menos 3 que multiplica x menos 4, mais 2, 7 menos x mais 1. E agora? Bom, vamos ver o que dá pra fazer. Isso é o que eu odeio, porque não é que eu esteja apertando e puxando pra cima, não. Eu só tô tentando selecionar só isso daqui. Mas daí qualquer coisinha que vai pra cima, ele já vai lá no inferno, cara. É, o inferno é pra cima mesmo. Olha lá pra casa do caçamba. Vamos copiar isso daqui. Vamos colar aqui, beleza. Tá. A gente tem que fazer essa multiplicação por esses dois fatores, termos. Termos, acho que tudo isso seria considerado um termo, né? E só que quando a gente expande isso daqui, daí vão se transformar em outros termos. É, deve ser por aí. Tá? Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes menos 4 dá 12. Então dá mais 12. E aqui desse lado, menos 1 vezes x dá menos x, deixa o jeito que tá. E menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então só inverter o sinal das coisas que estavam aqui dentro. E agora? Bom, agora a gente tem um problema. Os dois... Ah não, a gente junta essas coisas aqui primeiro. Então 12 mais 2 dá 14. 12 mais 2 dá 14, legal. Esse 7 com esse menos 1 dá 6. Então, tira isso daqui. Tira isso. Opa, 6 cara aí. 6 menos x. Próximo passo. Bom, aqui, se eu somar x dos dois lados, não vai resolver o problema, ele vai ficar menos 2x, vai ficar negativo. Então vamos somar 3x dos dois lados dessa igualdade. Então desse lado de cá, some, né? Somei 3x aqui, isso aqui vai embora. E agora desse lado de cá, isso aqui vai ficar mais 2x. Mais 2x. Seria 3x, mais 3x menos x, 2x aqui. Então já vamos organizar do jeito certinho, sempre a variável do lado esquerdo. Aqui vai ficar 2x, mas eu quero sumir com esse 6, então eu subtraio 6 dos dois lados da igualdade. Eu vou ficar com 8 desse lado de cá, porque 14 menos 7 dá 7, 14 menos 6 dá 8. É assim que a minha cabeça faz conta. Então eu vou ficar com x igual a 4, né? Porque eu divido tudo por 2. X igual a 4. E essa é a minha resposta. Quase que eu quebro a cadeira aqui, rapaz. Vamos verificar. Olha o pequeno passo a passo que você tem que fazer. Mas tá aí, a resposta é 4. Isso daqui é o que realmente deveria estar fazendo no teu caderno, se tu não está entendendo as coisas. E o que provavelmente os professores vão cobrar nas provas, né? Um passo a passo, mais calmo, mais tranquilo, para que tu mostre que realmente tu sabe o que tu tá fazendo, né? Não é aquela coisa, tá positivo de um lado, passa negativo pro outro. Não, cara, isso aí é para vestibular. Talvez para, sei lá, se tu tá muito ferrado e tu não lembra de tudo, tu quer decorar algumas regras simples aí para acelerar a resolução de algumas questões de vestibular. Aí tudo bem, agora se tu quer aprender matemática, é isso daqui, que tu tem que estar vendo, né? Depois de um tempo não precisa escrever, obviamente, tu sabe o que está acontecendo. Se alguém te perguntar, tu consegue mostrar. Mas de início tem que escrever, não tem como fugir disso. Tá? Vamos resolver a questão 10 aqui, que é bem pequena. Por que de vez em quando ele para? Não sei. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando. Questão 10. Bota parênteses para indicar que ela é pequenininha. É só um aperitivo da lista de exercícios. 4, 2t mais 2. Tá. 4, 2t mais 2. Isso é igual a alguma coisa ou tem uma soma? É menos. Pequena. Menos. Não tem problema, a gente vai fazendo, pô.
menos 6t menos 1. 6t menos 1, cadê o t? Tá ali. T menos 1 igual a 6 menos t. Então, 6 menos t. Espera aí que tem espaço aqui. Só verificar. 4, 2t mais 2. 4, 2t mais 2. Menos 6t menos 1. Menos 6t menos 1. 6 menos t. Tá vendo que... Por que não vale mais a pena tu tentar adivinhar já de cara qual é que seria o valor de t? Que é válido para igualdade. Tá vendo essa daqui? Tu consegue fazer isso de cara? Eu não. E nem quero tentar. Então já vamos direto fazer as continhas para tentar chegar na resposta. Tá? Primeira coisa, isso daqui. O que está dentro do parênteses, né? A gente vai resolver, fazer as multiplicações aqui. Então 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 4 dá 8 de novo. Quem diria? Agora, menos 6 vezes t dá menos 6t. Menos 6 vezes 1 dá mais 6. Então aqui fica mais 6. Agora, do outro lado, mantém o que está ali. Dá para fazer mais alguma coisa ainda? Dá. Próxima linha a gente vai somar. Que dá para somar desse lado esquerdo aqui da igualdade. 8t menos 6t. Então tira esse 6t daqui. Dá 2t. 8 mais 6 dá 14. É? 6 é 14. A gente acabou de fazer uma conta dessas, né, na última. Então tá aí. 14. E agora? Bom, eu poderia também dizer que eu tenho 6 desse lado de cá e 6 desse lado. Então um cancela com o outro, simplifica. Mas deixa quieto. Por enquanto não é relevante. Vamos fazer do jeito mais simples aqui. Agora, tem o 2t aqui. Quer dizer, tem o t menos t aqui e tem o 2t desse lado de cá. Vou somar t, né? Então vou ficar com 3t. Agora, esse mais 14, esse 14 eu não quero aqui junto, né? Então, não, deixa quieto. Copia o passo a passo, faz mais devagar. Primeiro faz assim, para depois tu acelerar as coisas, tá? Então, a primeira coisa, a gente já isolou o 3t em um lado só dessa igualdade. E agora a gente tem isso daqui. 14 mais 14 igual a 6, tá? Então, agora eu vou subtrair o 14 dos dois lados. Eu vou ficar com 3t igual 6 menos 14 dá menos 8. Menos 8. Logo fiquei sem espaço. Vou segurar até aquela t aqui até descer até lá embaixo. Agora eu divido os dois lados por 3, então eu vou ficar com menos 8 terços. E essa é a minha resposta. Se eu fosse colocar isso como conjunto, né? Conjunto solução, eu colocaria assim, menos 8 sobre 3. Verifica a resposta. Olha, cara, sério. Trabalhar com fração, com uma coisa pequenininha dessas aqui, ainda tem que fazer todas essas multiplicações. Vamos confiar na minha resposta, vamos verificar o gabarito lá. Tá, que essa daqui só se eu tivesse uma prova que eu precisasse muito ter nota para mim estar verificando. A gente já fez isso, já viu que funciona. Vamos verificar se dá menos 8 terços. E olha só, chegamos nele. Essa é a resposta. Se o livro está dizendo que é isso, eu vou aceitar, vou ficar bem feliz em concordar com o autor. Vamos para o próximo. No exemplo 6, mais uma questão. O que muda dessa questão para as anteriores? Aqui temos colchetes. Tá bom, tem problema. Exemplo 6. Se é só isso, então fazer o quê? Vamos copiar, né? Menos 4, y menos 3, então menos 4, abre colchetes e fecha colchetes, não tem problema.
y menos 3 que multiplica alguma coisa, né? É, exato. Exatamente. Y menos 5. Mas que coisa linda. Y menos 5. Acho que aqui tem uma igualdade, né? Tem. 2 que multiplica 6 menos 5y. 2 que multiplica 6 menos 5y. Parece que é só... Opa. 6 menos 5y. Menos 4. Tá, parece que é só isso. Então vamos fazer. Primeira coisa, copiar isso daqui. Pra gente só ir simplificando aqui, fica mais fácil. Menos 3 vezes y, menos 3y. Menos 3 vezes 15, menos 5, desculpa. Menos 3 vezes menos 5 dá 15, dá mais 15. É só isso? Parece que é. E desse lado é cá. 2 vezes 6 dá 12. E 2 vezes menos 5 dá menos 10. Tirou o finalzinho do parênteses aqui. É isso? É isso. Então vamos copiar e vamos seguir. Aqui, o que dá para fazer? Y menos 3y dá menos 2y. Show. Mais 15? Mais 15 não tem nada mais que dê para fazer. Desse lado de cá, também não tem nada que dê para fazer por enquanto. Então, vamos seguir. Agora, fazer essa multiplicação. Menos 4 vezes menos 2 dá 8. Menos 4 vezes mais 15 dá menos 60. E aqui continua do jeito que está. Vamos copiar e vamos seguir a vida. Tá? Agora, esse menos 10y aqui eu vou somar dos dois lados. Então eu vou ficar com 18y, né, que seria 10y mais 8y. Menos 60, a gente vai copiar isso daqui. Vai manter, por enquanto, igual a 12. E agora? Bom, agora eu quero isolar, né, cara? A primeira coisa que eu posso fazer para ficar simples é sumir com esse 60, menos 60 daqui. Então eu vou somar ele dos dois lados dessa igualdade. Eu vou ficar com 18y igual a 72, que seria 60 mais 12. 72. Dá para simplificar esse 18 e 72 com toda certeza. Só não estou lembrando como é que eu faço. Deixa eu ver. 18 vezes 5 não dá. Dá 90, eu acho. 18 vezes 4. Acho que é 18 vezes 4. 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 8 dá 32. Dá 72. É isso. Então y é igual a 4. Por quê? Porque eu divido ambos os lados por 18. Então 72 dividido por 18 é 4. Eu só estava tentando lembrar, né? Mas se não quer pensar assim, pensa. 2 vezes 18 dá 36, não é? 10 dá 20, 8 dá 16, 36. E 36 vezes 2, 30 mais 30, 60. 6 mais 6 dá 12, 72. Então, 18 vezes 4 dá 72. Eu só tô pensando alto. Só isso. A nossa resposta é y igual a 4. Olha a quantidade de considerações que tu tem que fazer. Olha a quantidade de linhas para responder essa pequena questão. Olha aí, ó. Um montão de consideração. Olha um montão de coisa que tu tem que saber, tá? Isso daqui, legal. O autor tá escrevendo isso. A gente faz, às vezes, muito sem nem pensar. Mas se tu tivesse que explicar para outras pessoas, olha o passo a passo de tudo que tu tá fazendo. Olha tudo que tu teria que justificar e que tu nem pensa, tu já age no automático. É isso que eu falo de tu praticar bastante essa parte aqui, ó, para isso se tornar realmente bem automático, de tu não precisar pensar, tu simplesmente vai lá e faz. Tem gente,
eu tive colega que era filho de professor que falava que era muito fácil, né, fazer as coisas de matemática, não tinha dificuldade nenhuma com matemática, nem física. Mas ele desde pequenininho tá recebendo ajuda, entende? Então tem coisas que ele sabia fazer o passo a passo, mas nem pensava mais, ele só fazia, era natural, parecia natural, de tanto ele já ter feito, de tanto os pais terem ajudado a encurtar essas dificuldades, né, que ele tinha, encurtar os caminhos que ele tinha para caminhar, né, sugerindo listas mais simples, ali em vez de ele fazer, que nem eu vi no caderno uma vez dele lá, em vez de ele ter que fazer uma lista que o professor recomendava da nossa sala de aula, uma lista, será que tinha 15 questões, ele fazia um montão de exercíciozinho menorzinho que o pai dele passava. Então aquilo ali foi fazendo com que esse passo a passo aqui se tornasse algo extremamente comum. Coisa do dia a dia, natural, ele nem pensava mais, sabe? Ele só ia fazendo, falava, não, matemática é fácil. Não, ela não é. É que tu tem, mas é que depois tu fazer, que nem eu falei, 1000 questões de um tema só, ela parece simples, mas não é. Quando tu tem que explicar pra alguém é complicado tu passar isso daqui, ó, tu colocar todo, olha o passo a passo pra uma questão boba dessas aqui. Isso aqui é uma questão bunda, é uma questão simples. Mas olha o montão de coisas que tu tem que saber antes de começar a fazer a questão. Antes de resolver, entende? O passo a passo, cara, é uma escadinha. Matemática realmente é uma escada. Se tu tentar pular as coisas, tu vai te arrebentar. Tu pular degraus ali, tu vai se arrebentar. E quando tu cair, talvez tu nem levante mais, sabe? Por isso que eu sempre achei muito complicado ensinar as outras pessoas a fazer essas coisas. Vi um com perguntas simples pra eu falar, mas cara, mas o que que tu sabe? Porque ó, olha a quantidade de coisas que tu tem que saber pra uma questão simples. Olha a quantidade de bobagem que tu tem que saber fazer antes de resolver uma coisinha dessas aqui, ó. Não, sério, isso daqui é muito bunda. Isso aqui é uma questão muito boba. E mesmo assim, tu tem que ter um baita conhecimento. Daí a pessoa vem lá e fala: eu não consigo resolver uma equação de segundo grau. Me ensina. Eu falo: putz, tem fração. Mas olha só, tem um montão de outras coisas. Tu tem que saber tirar os dados. Tu tem que. Nossa, é muita coisa. Sério? Não, é impressionante, cara. Bom, pelo menos a gente vai devagarinho, a gente vai aprendendo, tá? Eu quero que tu preste atenção nisso. Quando essas coisas se tornarem óbvias pra ti, ótimo, maravilhoso. É um tempo que tu não vai perder pensando nisso na hora de resolver as questões. Mas não te esquece que para todos os próximos conteúdos que a gente for ver, vai existir uma infinidade dessas pequenas coisinhas aqui, ó, que o autor está considerando que sejam coisas triviais, que tu tem que saber, tá? Tem que ser coisas óbvias, tá? Então, um montão dessas pequenas coisas aqui tu tem que saber. Logo, a gente vai ter muito tempo até se familiarizar com tudo isso. Ótimo que esse livro aqui vai ter muita questão de funções e tal, porque é a única parte que eu realmente espero que você entenda profundamente. Funções. E para te entender funções, tu tem que entender isso daqui. Isso daqui, esses próximos conteúdos que a gente for ver antes de chegar em funções, tem que se tornar coisas óbvias, simples, triviais, que tu nem pensa na hora de resolver os exercícios. Tu simplesmente faz como se fosse algo natural. Que nem meu colega fala, não, é muito normal, é muito simples, é claro, né? A quantidade de exercícios que o cara já resolveu na vida inteira e os atalhos que o pai dele proporcionou para ele não precisar ficar sofrendo com as questões, é óbvio, daí tudo é fácil. Desde pequenininho fazendo questões, resolvendo exercício, com certeza. Vamos lá, questão 11 aqui. Parar de reclamar. Questão 10, questão 11. Vou colocar o parênteses. Eu verifiquei a resposta, eu fiquei falando tanta bobagem aqui. Eu olhei y igual a 4. Aham, que bonito. Vamos para 11, tá. 3 que multiplica p mais 2, p menos 2. E fecha o coisa. Fecha colchetes. 3 que multiplica p mais 2, p menos 2. Acho que é só isso. P mais 2, P menos 2, fecha colchetes, 4P menos 3. 4
P menos 3, né? Tá, agora a gente só tem que copiar isso daqui e fazer as simplificações que dá. Bom, primeira coisa é esse 2 vezes P aqui, dá 2P. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Desse lado é cá, isso aqui dá 4P. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Tira esse parênteses, acabou. E aqui? Bom, aqui ainda juntar isso daqui. 2P mais P dá 3P. Só isso? Pelo que parece é. E agora? 3 vezes 3 dá 9. Até onde eu me lembro. E 3 vezes menos 4 dá menos 12. Pera, só precisava ter colocado 12. Pronto. Bom, agora a primeira observação. Menos 12 aqui, menos 12 aqui, simplifica. Isso daqui dá 0. Então vai ficar 9P igual a 4P. Só isso? Só isso. E agora? Bom, eu posso subtrair 4P dos dois lados, então 5P igual a 0. Logo, eu vou ter que P é igual a 0. Será que é verdade? Bom, essa daqui a gente ainda pode testar nessa primeira coisa, que não tem problema. Né? Acho que não tem problema nenhum. Não vai ser uma grande perda de tempo, que é só substituir por 0. Então, aqui a gente põe 0. Aqui a gente coloca 0. E aqui a gente coloca 0. E vai fazendo o que dá para fazer aí. Para ver se isso aqui gera uma igualdade. Tá? 0, obviamente, vai embora aqui. Aqui também. Só estou limpando aqui para ficar mais fácil de visualizar as coisas. Tá? É isso que, teoricamente, eu deveria fazer. 2 vezes 0 dá 0. Não precisa pensar. E aqui 2 vezes menos 2 dá menos 4. E desse lado 4 vezes menos 3 dá menos 12. Logo 3 vezes menos 4 dá menos 12. Isso igual a menos 12. Então sim, P igual a 0 é a solução para essa equação. Olha que beleza. Vamos verificar a resposta? Aí tem ainda mais a 12 para resolver. Cuja bonita. Tá aí, ó. 11. P igual a 0. O que a gente tem mais? Essa seria o 6, né? Que a gente foi o que a gente fez antes de fazer o exercício, que deu y igual a 4, exatamente. Limpando frações e decimais. Conteúdo bem tranquilo. Vamos continuar no próximo vídeo.